Boa noite. Coloquei um filtro na minha face hoje, para esconder as olheiras. Esperar minhas convidadas maravilhosas. Para Opa, variar, três de câmera virada. é E sempre aí, ela. boa noite, tudo bem? Boa noite. Falei que eu botei um filtro hoje na minha cara. Boa noite para todo É, mundo. boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa live Odontologia em Papo Aberto. É uma alegria receber Obrigada. você aqui hoje. Falei que essa live é praticamente uma festa do pijama, né? Porque nós Sinceramente, três né? somos parceiras em cursos, assim, que divide quarto de hotel e tudo mais. Então tá tudo em Que casa, né? maravilha! Que saudade, né? Pois é, pois é. Eu contei para a Mari que te conheci em setembro, né, no evento que a gente participou da Turma do Bem, que foi muito legal. E esse evento foi tão do bem que a gente conheceu pessoas do bem lá e estabeleceu novos laços, né, de amizade que chegaram até essa live e vão fluir para outros projetos também, né, Riane? Ai, muito bacana, foi muito bacana. E, Mariana, muito prazer em te Prazer conhecer. é meu. Bem-vinda. Ah, obrigada. E a Paula, assim, a gente se conectou super bem, numa vibe super bacana, né, Paula? Isso mesmo. E eu acho que é isso, assim, quando a gente se conecta com pessoas que estão na mesma energia, na mesma vibração, né, as coisas fluem e a gente acaba gerando projetos e coisas diferentes e só leva a gente para o crescimento. Com É certeza. verdade. A gente quer te deixar bem à vontade para você começar falando, se apresentando, falando como é a sua carreira na odontologia, né? Até a gente entrar no assunto que é cheio de luz hoje. Cheio de luz, muita energia, muito iluminada. É Então, isso deixa eu me mesmo. apresentar. A Mariana não me conhece, né? As pessoas que estão ouvindo aí. Eu sou Riane Vilela. Eu tenho mais de 20 anos de formada na odontologia. O meu mestrado é em laser, e é o assunto que a gente vai conversar hoje. Mas eu sou periodontista também e especialista em implante também. Sou professora na graduação e pós-graduação há mais de 10 anos e agora me dedico exclusivamente aos cursos de laser, imersão, falar um pouco dessa luz na odontologia que eu já, assim, já faço tratamentos com laser há 15 anos e eu vejo grandes resultados, o benefício para a minha clínica é muito grande. E dei aula muitos anos com o professor Genovese, que foi quem trouxe o laser para o Brasil. E a partir daí eu venho, né, nessa linha tanto de pesquisa, de estudos do laser. E ele, infelizmente, faleceu logo no começo da pandemia. E, como diz ele, deixou esse legado aí para mim, passou o bastão e ele já estava bem doente na época e falou que agora era comigo aí para eu falar dessa luz que tanto beneficia a nossa odontologia, né? E E deixa eu essa fazer um Verdade. parênteses. Eu vou me meter rapidinho. pode. Perdão. Eu a gente se segue já, né, desde que a gente Aham. planejou a live e tal, né? E eu vi atrás na sua parede e eu adorei. E eu falei assim, será que ela vai estar no cenário dela que tem escrito da live? Seja luz. Que isso Isso resume mesmo. tudo, né? Isso resume tudo. Eu acho que seja luz. Se a gente conseguir estar bem conectada com boas energias e em paz com a gente mesma, assim, em qualquer ambiente, mesmo no ambiente caótico, eu prezo muito por essa sensatez, né? É verdade. Mas Mesmo eu no acho tudo que muitas caótico. pessoas ainda têm muita dúvida sobre laser, né? Acham que é uma coisa assim extremamente high-tech, assim, meio que até associa com coisas de filmes
cheio A espada de... de Jedi, né? A espada Isso mesmo. Aí eu queria que você explicasse pra gente o que é o laser. Desmistifica pra gente, assim, pra quem não tem muito conhecimento sobre o laser, que ainda não usa, ou que tem medo de usar, ou que acha que é uma coisa muito inacessível, ou que não tem tanta aplicabilidade. Isso, perfeito. É bem isso que eu escuto sempre, assim, mas o que é laser? Funciona mesmo, né? E então a gente precisa sempre começar da base, do entendimento que nós que escolhemos a odontologia como profissão, a gente tem afinidade pela biologia e não pela física. Por isso que é tão difícil a gente entender laser, né? Porque Uhum. laser é luz e vem da física, vem do conhecimento de física. A gente estuda muito essa questão da física, da luz, a interação da física com o tecido, mas passa pela física. Então, nós, dentistas, temos afinidade com a biologia. A gente era ruim de matemática e de física, né? Por isso, a biologia. Exatamente. Então, por isso, a nossa dificuldade de entender essa interação da luz com os tecidos. Mas eu gosto muito de dar o exemplo do sol na nossa pele. A gente conhece bem o efeito do sol, que é uma luz, né? Na nossa pele. E o que esse sol causa? O que é a luz do sol? A luz do sol são pacotinhos de energia. E esses pacotes de energia, eles caminham em forma de onda pelo espaço, vão liberando energia em forma de onda pelo espaço. E essas ondas são os raios UVs, né? UVA, UVB. Ele tem a capacidade de penetrar na pele. E a nossa pele é um receptor dessa luz, dessa onda que vai entrando na pele. Então, quando essa pele absorve essa luz, essa onda que está penetrando na pele, ela tem uma absorção, um receptor ali que absorve esse pacote de energia, que é chamado de fóton. Por isso que quando a gente fala fotoproteção, fotopolimerizador, tudo tem a ver com esses pacotes de energia que são chamados de fótons. E aí, quando essa célula, esse tecido absorve esse fóton, esse pacote de energia, desencadeia uma série de reações. E a gente conhece muito bem as reações do sol, né, da nossa pele, que é queimadura, vermelhidão, ou até uma mutação genética numa célula causando câncer de pele. Então, é assim que a luz ela interage com o nosso tecido. Do mesmo jeito que o laser é luz, nós temos 2 tipos de lasers que a gente trabalha na odontologia. O laser terapêutico, que é uma luz especializada com um comprimento dessa onda específico que vai causar algumas consequências nesse tecido. Que consequências são essas? Vai ter um efeito analgésico, aumentando a beta-endorfina no local. Então, a gente consegue aumentar a quantidade de um analgésico que já é natural do corpo, a gente só potencializa isso. Vai ter um efeito anti-inflamatório e um efeito fotobiomoduladorador, que é exatamente essa absorção dessa quantidade de luz pelas células. E essas células vão trabalhar no auge da sua atividade. Elas vão passar a ter mais energia, mais ATP celular, e vão trabalhar no auge da sua atividade, recuperando um tecido que está lesionado 30% a 40% mais rápido do que ele se recuperaria se não tivesse absorvido essa luz, né? Inicialmente. Uhum. Então, nós temos esse laser terapêutico que faz isso, que eu falo que dá um choque na célula e fala, bora trabalhar, que você está muito preguiçosa, bora produzir. E ela vai... Eu, como gestora, que sou também, coloco as células para trabalhar também. Então, é isso que esse laser terapêutico faz. Ele entrega a luz numa potência que ela vai dar um choque na célula para a célula trabalhar mais rápido. E o que a célula vai produzir? Aí, ó, o Alberto falando, laser é vida, com certeza.
E o que essa célula vai produzir? Ela vai produzir nada mais do que ela já está acostumada a produzir. Então, se eu entrego essa luz para osso, os odontoblastos, ou os osteoblastos vão produzir mais osso. Se eu entrego para os odontoblastos, esses odontoblastos vão produzir mais dentina. Então, cada célula vai fazer exatamente o que ela já está acostumada a fazer, inclusive na harmonização, na pele, eu consigo entregar para os fibroblastos para eles produzirem mais colágeno, que é tudo que a gente quer, né? Mas, mas eu, né? Vocês ainda não, mas eu já quero. Eu também. Estamos juntas, né, Val? Então, e temos o laser cirúrgico, que é um laser que entrega essa luz com uma potência tão alta que corta tecido. Então, eu consigo cortar, como eu faço com uma lâmina de bisturi, só que eu corto esse tecido de forma controlada e de forma superficial, com um aquecimento de apenas 2 milímetros de profundidade. O que eu não tenho, por exemplo, quando eu trabalho com o bisturi elétrico. Eu não tenho esse controle de aquecimento em profundidade. Por que eu consigo isso com laser? Porque essa absorção, ela é quase que 100% ali de forma superficial, porque o meu receptor, ele é 100% adaptado àquela luz que está sendo entregue, aquele comprimento de onda que está sendo entregue. Então, ele absorve 100% ali superficialmente. Então, eu não tenho aquecimento em profundidade. Toda a energia que é desperdiçada, ela vira calor. Então, eu não, como eu estou com a absorção, né, dessa luz toda de forma superficial, eu não tenho profundidade aquecimento de tecido. Então, se eu estou fazendo um aumento de coroa clínica numa gengiva perto de um dente com laser cirúrgico, eu tenho já a garantia de que eu não estou comprometendo a polpa desse dente, entendeu? Com aquecimento. Então, isso é muito bacana. Então, são esses dois lasers que a gente trabalha na odontologia. Acabei falando demais, né? Mas me empolguei. Imagina, é assim que a gente gosta, né, Paulo? Desse jeito. É assim mesmo. Pode E acho que ficar. uma dúvida de muita gente, assim, é se vale a pena o investimento, se é uma coisa de custo muito alto, como seria, assim, a devolução desse investimento? Porque acho que muitos profissionais ficam pensando assim, eu tenho que cobrar valores separados, eu tenho que embutir isso no custo, né, do atendimento. Qual Perfeito. seria a sua sugestão, assim, em relação a Essa é uma dúvida muito comum. Eu recebo muito essa questão mas é caro, vale a pena? Eu isso? vou comprar equipamento, qual equipamento que eu compro, né? O laser é uma tecnologia, lógico que é uma tecnologia, assim, para quem está conhecendo agora, é considerado uma tecnologia de ponta, mas na verdade já é muito antigo. E a gente já tem muitas áreas, né, que já trabalham com laser há muito tempo. Inclusive a medicina já faz cirurgia laser há muito tempo. E a odontologia está despertando para isso agora, né, de forma mais recente. Mas nós temos diferentes tipos de lasers. Então, nós temos lasers desde até no valor de R$ 280 mil. E o laser mais barato que a gente tem na odontologia, que é o laser mais comum, ele custa uma média de R$ 4.500, R$ 5.000. Então, não é nada fora do que a gente já está acostumado a investir, né, em termos de equipamentos para odontologia. Então, o laser que a gente mais usa no dia a dia da odontologia, por sorte nossa, é o laser mais barato que existe, que é esse que é acessível na faixa de R$ 4.500, R$ 5.000. É lógico que se você começa a estudar mais, eu já tenho lasers que são com valor, né, bem mais alto e tal, mas aí é uma questão do que você faz no seu dia a dia da clínica odontológica. O laser que eu mais uso, eu tenho 4 equipamentos, e o que eu mais uso, que mais potencializo o uso dele no dia a dia, é esse que é o mais em conta, assim, é o mais fácil de ser adquirido. E ele é prático, simples, parece um fotopolimerizador, ele é portátil, então você carrega ele.
ele é do tamanho de um fotopolimerizador. Então, é muito simples, né, de adquirir. O difícil do laser não é adquirir o equipamento, não é usar o laser. O difícil do laser é ter o conhecimento para você ter a forma correta de fazer o tratamento com laser e ter resultados, né? Eu acho que isso aí que é a questão, assim. Porque você comprar um equipamento e não ter resultado com ele, aí passa por essa questão que você estava falando do cobrar. Você não se sente seguro para cobrar do paciente, porque você não está tendo resultado. Então, esse medo de cobrar, como eu vou cobrar, passa muito pelo medo de não ter o resultado, entendeu? Sim. O dentista já fica assim, gente, mas será que eu estou fazendo certo? Será que o parâmetro é esse? Será que eu vou entregar o resultado? Será que eu posso falar com segurança para o meu paciente que eu vou cobrar dele, que eu vou entregar um resultado? Então, esse valor, né, esse medo do cobrar e quanto cobrar, vai muito desse receio de não entregar resultado para o seu paciente. E então é uma coisa que eu trabalho muito, né, nas minhas imersões, nos meus cursos, é isso, porque eu não falei no começo, mas eu sou gestora de clínica odontológica, eu fiz MBA em gestão empresarial, eu tenho uma equipe com 18 pessoas, né? Eu tenho 10 dentistas que trabalham comigo. E eu faço vamos dizer, eu que sou que vou gerar esses negócios, né? Esses tratamentos, eu vou gerar esse valor de tratamento para sustentar toda a minha equipe, né? Então, assim, esse cobrar, o como cobrar e quanto cobrar por tratamento passa muito por isso. Então, isso realmente faz parte de um treinamento que você vem desde a ciência, dos parâmetros científicos, como empacotar esse conhecimento de forma a entregar um pacote de tratamento para o seu paciente com resultado, para a partir daí você aprender a rentabilizar com esse equipamento que você investiu, né? Você realmente ter o retorno financeiro desse equipamento que foi um investimento feito, um investimento em conhecimento e tudo isso, que não é vergonha nenhuma rentabilizar com isso, né? Eu gosto muito de falar isso, porque a gente investe muito na nossa profissão e é saudável que a gente tenha lucro, né? Todo negócio, toda prestação de serviço e toda empresa, ela é montada para isso, né? Para prestar um serviço e receber por isso também. E então a gente não, só tirando, complementando, né? Que você perguntou se cobra a parte, se é junto, depende. Se o tratamento ele for o carro-chefe do tratamento é o laser, aí você vai cobrar o pacote de tratamento ali, o tratamento. Se ele for um complemento, por exemplo, num pós-operatório, se você quer uma regeneração tecidual mais rápida, para um pós-operatório com efeito analgésico, para o seu paciente ter um conforto no pós-operatório, ele pode estar embutido no seu procedimento cirúrgico, entendeu? Esse valor. Tá? Então, assim, que eu acho que é uma linha legal de seguir, assim, sabe? Muita informação, né? Vou falando. Mas assim, é um assunto que a gente sempre tem muitas dúvidas, né? E a gente vai lembrando também de questionamentos dos alunos. Até assim, que às vezes a gente leva, assim, fica de saia justa sem saber responder especificamente. Por exemplo, a durabilidade do equipamento, como que calibra esse equipamento, de quanto em quanto tempo, né? Legal. Eu não sei. A durabilidade dele, eu falo assim, que é igual da sua geladeira. Porque assim, uma frase, a minha frase, né, que eu falo muito é assim, que laser não é religião, não precisa ter fé para acreditar que funciona. Ele é ciência, né? É só a gente estudar e realmente colocar em prática o conhecimento. E aí,
me vem com essa questão, a gente não questiona a durabilidade do nosso fotopolimerizador, da nossa Uhum. caneta de alta. E o laser, ele é um equipamento igual aos outros, entendeu? A Aham. durabilidade dele é igual à da geladeira, a do micro-ondas, igual a todos os equipamentos que nós temos. Eu tenho um laser, que é o mais antigo que eu tenho, que ele tem 15 anos e está funcionando. Assim como Uhum. tem uma máquina de lavar que já tem mais de 10 anos também e está funcionando, entendeu? Uhum. Então, de vez em quando vai para manutenção, de vez em quando tem uma manutenção. Como que é feita essa manutenção do laser? Do jeito que é a manutenção do fotopolimerizador. Você tem que medir a quantidade de luz que está sendo emitida ali. Então, assim, Uhum. no mundo ideal, é uma vez por ano que se recomenda que mande tanto o seu fotopolimerizador quanto o seu laser para medição. Alguém Uhum. manda uma vez por ano? Não. Então, a expectativa e realidade, né? Então, assim, é, quando você começa a usar o laser com frequência, você já sabe o resultado que você vai esperar dele. Então, o parâmetro é assim: quando você começa a perceber do jeito que o fotopolimerizador para de fazer a fotopolimerização, você começa a ter uma resina que volta com quebrou, não, né, com algum problema, e você começa a Sim. perceber que o seu fotopolimerizador pode não estar entregando aquela luz com tanta eficiência, é o mesmo parâmetro do laser. Mas pelo menos a cada 4 anos mandar para dar uma aferida para ver se a quantidade de luz que está sendo emitida está satisfatória. Então, Uhum. assim, é bem isso que você falou no começo, Paula, é desmistificar o laser, né? Porque ele parece que é uma coisa que vai ser fora, mas não, é um equipamento. Sim. E pode confiar no seu equipamento, do jeito que a gente confia no fotopolimerizador, do jeito que a gente confia na nossa caneta de alta. É um equipamento como outro qualquer. Ele foi feito por pessoas que sabem fazer equipamentos. Ele não foi feito por dentistas. Então, Ainda bem. tá bem. Então, é Ai, confiável. isso mesmo. E assim, o efeito biomodulador pode ser efetivo em N situações, né? Acho que as situações mais rotineiras são as lesões de tecido mole, né? Que os pacientes têm as lesões aftosas, mucosites, no caso do âmbito da odontologia hospitalar. Fala um pouquinho para a gente sobre. Isso. Como periodontista, né, eu tenho uma paixão especial pelos tecidos moles. Então, eu trabalho com pacientes com mucosite, é, e a própria afta, herpes, Uhum, de rotina, né, que aparece às vezes no consultório. Eu gosto muito de falar da herpes porque quando eu comecei, logo que eu me formei, e por muitos e muitos anos, né, a recomendação era que se o paciente falasse que estava com herpes, a gente não atendia ele, né? Pedia uhum, não ir na sessão. E hoje eu já faço ao contrário, eu falo, vem que eu vou te tratar. Então, tratar herpes com laser é super eficiente. É lógico que a gente tem os protocolos específicos, né? Não vem ao caso, mas tratar o laser com a herpes é muito eficiente. A afta também, na ortodontia, às vezes o paciente vem com uma afta porque o bracket está machucando e tal. Um paciente que uhum, tem muita acidez ou tem gastrite, azia, refluxo, ele tem uma tendência maior a ter afta. Então, o paciente que tem pouca saliva, eu consigo ativar a glândula salivar para ela produzir mais saliva. E esse paciente tem um atendimento clínico mais confortável, porque a falta de salivação faz com que tudo que você faz na boca fique incomodando o paciente, né? Às vezes sua resina está super bem polida, mas para ele ainda está áspera, porque ele não tem lubrificação ali de sim. proteção, né? Não tem então, assim, a minha linha de atendimento
é do laser todo dia, é o laser em diversas situações clínicas. O meu aluno sai da minha imersão com 30 protocolos assim de uso de dia a dia, que são os protocolos que eu uso, é a rotina minha, né, com laser. Porque eu consigo trabalhar essas lesões pós-operatórias. Às vezes você é um protesista, ele está com a broca ali na mesial e fazendo um preparo e encostou a broca na gengiva, a gengiva começou a sangrar e ele está com receio daquilo prejudicar ele depois na moldagem, né, e tal. Ficar muitos dias para poder reparar aquele tecido. Então, ele já vai ali, já aplica o laser de regeneração, de fotobiomodulação, e aquele tecido já vai se regenerar mais rápido, ele já vai conseguir fazer a moldagem dele no tempo que ele estava que estava previsto, né? Sem um extra por causa da gengiva ali. Então, diversas situações clínicas que eu uso essa biomodulação do laser e principalmente o meu carro-chefe assim é o tratamento de hipersensibilidade com laser, porque tem aumentado muito, né? A gente aumentou muito lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade por causa do nosso estilo de vida, alimentação, apertamento dental e tudo isso. Então, eu uso muito o tratamento de hipersensibilidade com laser terapêutico, onde o que eu vou promover ali? Eu vou estimular esses odontoblastos a fechar, obliterar os canalículos dentinários, e aí essa dentina, esse túbulo dentinário, esse odontoblasto, ele passa a não receber mais o estímulo externo como dor, né? Então eu consigo obliterar isso aí. Tem mais do que prova histológica de que a gente consegue esse resultado. Então, para mim, é um carro-chefe assim, que eu tenho na clínica, é o tratamento de fertilidade. Qualquer restauração classe 5 que vai fazer, aplica para o paciente não ter sensibilidade, porque o paciente fica com aquela sensação de que depois que a gente mexeu é que começou a doer, né? É verdade, é Então, verdade. quando você já evita essa dor pós, você já consegue um atendimento com muito mais conforto do seu paciente, né? Sim. Conforto pós-procedimento, assim. E tem muitas aplicações também para DTM, né? Dores articulares. Sim, trismo, DTM. Uhum. A DTM, é lógico que a DTM a gente não trata com laser, né? A gente tira Sim. só o quadro de dor do paciente ali. É uma função de emergencial ali, de urgência, né? E até você conseguir realmente ou instalar uma placa, moldar, porque às vezes nem moldar você consegue, né? O paciente e tal, fazer alguma coisa Sim. nesse sentido. Então, eu uso muito dentro desse pacote de tratamento, né, do Sim. paciente. Uhum. E aí o laser entra como um bom reparador inicial dessa dor aí, né, um bom tirador para que eu Isso. consiga efetivamente conduzir o tratamento, né, de DTM. Uhum. Isso é Sim. Já, bacana. já existem alguns protocolos também de laser puntura, né? Laser Aplicando. é É, É bem bacana. Eu confesso que eu não tenho muita, assim, eu não tenho conhecimento de acupuntura, mas uhum. usando, por enquanto, eu tô com um ponto aqui, que é o ponto que eu tô usando, que é para relaxar. Sim. Uhum. E, e tem o ILIB, que é uma forma de entrega do leite Sim. forma sistêmica, que ele tem uma função. Tem o ILIB-1, que é o vermelho, que a gente usa para aumento da performance do corpo, e tem o ILIB-2, que é o infravermelho, que a gente usa como acupuntura, como um ponto de acupuntura também. Mas eu Uhum. não domino essa área, mas eu acho muito interessante. Cara. Quem trabalha com Uhum. acupuntura está gostando muito dos resultados, né, da laser acupuntura. E é uma área que eu acho que tende a crescer cada vez mais, porque Sim.
a gente precisa ir para essas alternativas para não precisar cada vez mais fazer medicamentos cada vez mais fortes, né, alopáticos Uhum. para o paciente, né? Então isso é bem bacana, assim. É estimular o que a célula tem de potencial, né, para poder Isso, fazer com que esse remédio venha de dentro para fora, né, essa solução venha exatamente. internamente. É muito legal. A gente comentou sobre assuntos de laser de atuação geral, mas não adianta, né? Odontopediatra. Aí me veio uma curiosidade agora, assim. Tem alguns questionamentos de aplicação de laser em criança em pontos de crescimento, que tem algumas restrições. Você sabe me falar sobre isso? É, não é nada conclusivo sobre Uhum, ainda, mas o que a gente faz é diminuir a dose. O que a gente tem que ter na cabeça uhum, quando a gente vai atender criança, né, com laser terapêutico especificamente, que a gente está estimulando, entregando energia sim. para o desenvolvimento daquele tecido, daquela célula, né, para o ATP celular. Então, eu trabalho com alguns parâmetros para me deixar em segurança. A dose a gente sempre divide por 3. Então, por exemplo, se eu usaria 4 joules no adulto, eu vou usar 2 joules numa criança. Bebê é sempre 1 joule Uhum, de dose, né, de energia de entrega. E o que me deixa extremamente segura? Eu saber que o laser vermelho, por exemplo, ele tem uma penetração de 1 centímetro quadrado. Então, se eu estou com receio de me aproximar de uma determinada área, eu vou me afastar 1 centímetro no mínimo daquela região que eu estou com receio de aplicar, entendeu? Esse princípio entendi. é o que eu Travou aqui pra mim. Deu uma travadinha. Mas uso. acho que ela já volta. Voltou, Aí, voltou. Esse parâmetro de 1 centímetro de distância, eu uso com segurança, por exemplo, eu me afasto 2 centímetros de distância se eu estou tratando mucosite num paciente que tem câncer de boca. Uhum, Então, ele está com câncer de boca, vamos dizer, numa região inferior direita, base de língua. Eu preciso fazer o tratamento de mucosite, que são as feridas da boca que estão em volta desse tumor, né? Dessa neoplasia. Então, eu me afasto, eu dou uma margem de segurança para eu não ativar as células neoplásicas a se multiplicarem mais. sim. Então, eu vou agir com segurança ali para tratar a mucosite do paciente, dar o conforto para ele, mas sem estimular as células neoplásicas. Então, esse parâmetro é um parâmetro que eu uso, que é sensato dentro da ciência e que a gente pode agir em diferentes situações. Por exemplo, a pessoa que faz preenchimento labial, a gente não pode aplicar em cima do preenchimento labial, mas eu posso afastar 1,5 cm e aplicar para drenar o edema, para a pessoa não ficar com aquela boca. Que fica de imediato, fica, né? Bem inchado mesmo. É verdade. Então, Aham, assim, esse parâmetro de distância, você saber qual é a profundidade, o quanto você está agindo ali, te dá recursos para, por exemplo, não se aproximar de pontos que são chaves de crescimento para a criança, por exemplo. Entendeu? sim. E É, uma coisa, por exemplo, a gente não se aproxima de glândulas da tireoide, por exemplo, porque a gente pode estimular a gente acaba desequilibrando, né, essa quantidade de hormônios que pode ser liberada para o paciente. sim. Então, a gente precisa usar esse afastamento também desse ponto de ativação. Aham. Acho que veio uma pergunta, né, mãe? da Cris, pensando em células neoplásicas, devemos evitar então o LIB? Sim, Cristina, né? Cristina, já tem, na verdade, eu acredito que 1 ou 2 médicas no Brasil apenas
que estão usando Ilib em pacientes que não têm mais a chance de operar, de fazer cirurgia para remoção do tumor. Então, são pacientes que estão só, vamos dizer, em controle, tentando melhorar a imunidade deles, para não ter nenhuma doença. Cuidado paliativo, né? Paliativo. Então, dentro do hospital, essas duas médicas, acredito que são duas só, tá? Que estão usando para esse fim. Mas no consultório, a gente não tem ainda parâmetro científico para usar Ilib em paciente com neoplasia, tá? Aliás, é o contrário. Como o Ilib ainda chegou há pouco tempo no Brasil, o Ilib é uma forma da gente entregar essa energia de forma sistêmica, para melhorar a performance do corpo. A gente ainda não tem uma gama de estudos para diversas situações. Então, quando que eu uso Ilib? Eu uso Ilib quando o paciente é saudável, ele não tem nenhuma... não é hipertenso, não é cardíaco, não tem nenhuma doença sistêmica, e que eu quero, por exemplo, vou fazer uma exo de terceiro molar nele, e sei que é um paciente magrinho, às vezes que vai ficar debilitado no pós-operatório, não vai conseguir se alimentar direito, então eu dou um gás ali para ele, até enquanto ele está fazendo o procedimento mesmo, ele fica com Ilib, que a dose é de 30 minutos, que fica ali agindo o laser, para que ele tenha um pós-operatório menos, com uma imunidade mais tranquila, uma performance melhor ali no pós-operatório. Uso em pacientes pós-Covid, para que ele se recupere daquele cansaço pós-Covid, porque eu faço retorno de olfato e paladar com laser terapêutico. Que interessante. Então, aí, nesse caso, eu uso o Ilib. Então, assim, algumas Ela, situações muito específicas. ela perguntou também em pacientes que fazem uso de anticoagulante. Não. Eu tenho uma live muito bacana, feita junto com o diretor científico da Ecofibras, que é uma empresa que ele é responsável pelas pesquisas ali do Ilib dentro da empresa. E ele fala muito, assim, muito profundamente sobre o Ilib. Se você quiser assistir, depois me manda um direct lá que eu te encaminho a live, te guio onde é que ela tá, porque tá bem bacana mesmo, esclarece bastante essa questão, em que situação hoje nós estamos com o Ilib na ciência, né? Porque a ciência... eu também quero. Então, eu mando para vocês, aí vocês Tá distribuem, bom. que é muito bacana. Mas o Ilib tá vindo... Você falou de paciente hipertenso, doenças crônicas em geral, diabetes, também seria. Eu nem pensava, pelo jeito, né? A diabetes ela é indicada, é o contrário. Oh. Indica. Dá toda vantagem. Cristina tá perdendo, Cristina, tá perdendo. Pacientes diabéticos são os que mais se beneficiam do laser em geral. Porque como tem a dificuldade de reparação tecidual, a gente consegue acelerar esse processo. Então, todo pós-operatório, todo procedimento clínico que a gente pode usar o laser terapêutico no paciente que é diabético é super indicado, inclusive o Ilib. É uma das recomendações do Ilib. Vem nas recomendações lá o uso para o paciente que tem diabetes. Entendi. Seria mais, então, no sentido de agilizar a reparação tecidual que é deficiente num paciente descompensado, por exemplo. Exatamente. Mas eu estava pensando mais no que você estava falando, assim, de imunidade mesmo. Porque, por exemplo, o meu tipo, né? Eu sou tipo 1, eu uso bomba de insulina. Então, eu tenho a imunidade, como é uma doença crônica autoimune, né? Eu tenho a imunidade bem, assim, negativa mesmo. Quando ela quer, ela cai, quer, ela despenca. Então, eu estava pensando mais nesse sentido. Sim, você pode e deve utilizar, porque ele melhora a imunidade do paciente. Legal. Então, você pode e deve usar, tá? Então, depois, se você quiser trocar uma ideia para você fazer o protocolo direitinho e tal, a gente conversa, mas é bem por aí mesmo. Inclusive, assim, ele, na verdade, ele chegou
com a ideia de melhorar a performance dos atletas. Só que é considerado doping. Aí, aí eles mudaram a forma, porque antes era injetado mesmo, injetar a luz, né? Uma coisa muito louca, né? Mas era injetado. E agora não, é uma pulseirinha em que o paciente fica ali, então já não é mais considerado doping. Então ele pode ser usado pelos atletas para melhorar a performance desse atleta. Então, a ideia é justamente melhorar a performance do corpo em geral. Ele está sendo muito usado agora, já liberado, assim, para pacientes com fibromialgia. Melhora a dor, o desconforto muscular e tudo isso. Então, assim, Desculpa. A gente está encaixando em diversas situações aí, mas a gente precisa de mais respaldo, né, para ficar livre para realmente fazer. A gente tem que ter muita consciência de que um artigo científico não forma um conhecimento, né? Um conhecimento científico. Um artigo científico é um artigo científico. A partir do momento que a gente tem uma série de artigos científicos migrando para o mesmo lugar, aí a gente passa a ter realmente um conhecimento mais respaldado aí pela ciência, né? Sim. E em relação à melanina, porque tem algumas questões específicas, não tem? Em relação ao laser? Tem. É bem legal você falar isso, porque a gente tem que entender que o laser, o vermelho e o laser de alta intensidade, o que corta, o diodo que corta, ele tem atração pelo pigmento negro, pelo pigmento preto. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer depilação a laser, né, quem vai orientar a gente fala assim, olha, só o pelo preto é que sai. Se o seu pelo for loiro, vai sair. Por quê? Porque aquela luz, ela é absorvida pelo pigmento negro. Então, isso quando eu estou com um parâmetro de alta intensidade de entrega. Se eu fizer depilação a laser com esse laser numa pele que tem muita melanina, a pele vai absorver aquela luz e vai ser queimada. Entendeu? Então, como o pelo vai ser queimado. Então, a pele vai absorver aquela luz. Ela vai ser um receptor daquela luz de alta intensidade e vai queimar. E quando a gente passa por um laser terapêutico, vermelho especificamente, a absorção dele é pelo pigmento, os escuros, vermelhos, roxos, negros, pretos. Então, esse pigmento mais escuro é que vai absorver aquele comprimento daquela onda que está sendo emitida. Então, se eu estou fazendo aplicação extrabucal em um paciente que tem muita melanina na pele, por exemplo, uma parestesia, eu tenho que, se eu estiver trabalhando com vermelho, não é o caso, mas vamos imaginar, eu preciso aumentar essa dose um pouco para que eu sobre energia, ela vai ser absorvida superficialmente, mas que sobre para eu entregar em profundidade, entendeu? Aí já aí depende do que eu quero e como eu quero trabalhar, né? Mas sim, a gente precisa entender esses parâmetros. Por isso que o conhecimento é muito importante, porque porque quando você compra o equipamento, ele vem com algumas programações ali já feitas. Só que aquelas programações, elas são padronizadas, mas muitas e muitas vezes a gente precisa flexibilizar esse protocolo, né, para conseguir o resultado. Porque aí a gente vem naquela questão de se a gente não tem resultado, a gente não se sente seguro para cobrar, né, para oferecer e nem para cobrar. Então, eu falo muito, assim, realmente o meu lugar de fala é sobre isso. É do tipo que a gente precisa, quem se interessa por esse assunto realmente precisa fazer o meu curso
Verdade. Para fazer a propaganda. Ah, É porque, assim, não dá para comprar um laser e sair por aí, né? Tem que ter exatamente, cautela, né? uma arma Já na que mão, né? arrumou uma arma e pronto. É até uma coisa que eu queria, antes da gente encerrar, né, falar sobre, né? Existem riscos, né? Não é assim uma coisa. Exatamente, é uma arma, né? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Mas como todo o equipamento que a gente tem, é igual a caneta de alta, né? Se a gente não tiver um controle ali, a gente E sabe. agora, na pediatria, a gente está querendo abolir, né, Paula? É, Quanto menos usar, melhor. Mínima é, intervenção. Mínima é. intervenção, exatamente. E o laser, ele cabe muito nesse lugar aí de mínima intervenção. No protocolo. Isso. Ele cabe muito bem na odontopediatria, nessa mínima intervenção. É, mas, enfim, o que eu estava falando é assim: as contraindicações absolutas do laser são células neoplásicas, porque eu não posso entregar energia para uma célula do mal, né, para ela se multiplicar. Uhum. E glândulas que sintetizam hormônios, porque eu posso causar alterações hormonais nesse paciente. Então, eu preciso entender da anatomia, saber onde eu estou aplicando, né? O protocolo tem que estar bem redondo em relação a isso. Então, precisa estudar, e o que eu fico muito triste de ver, e eu entendo, né? A ciência é assim, é que quando você pega um artigo científico de laser para ler, é tudo muito complexo porque passa pela física, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Uhum. Então, por isso que eu brinquei de fazer o meu curso, mas é porque eu preparei uma didática específica para o dentista entender isso, entendeu? De uma forma Uhum. que ele consiga se sentir seguro, entender que ele tem o conhecimento suficiente, mas sem precisar viajar naquela ideia lá da física, de uma forma objetiva, direta, com protocolos em que ele entende o protocolo, ele entende o parâmetro que está sendo colocado ali. Uhum. Não é aquela coisa de decorar ou que ele não vai saber alterar aquele padrão ali se ele precisar, de acordo com o paciente que ele está atendendo. Então, a minha didática Sim. é focada nisso, é nesse entendimento, é nesse desmistificar, né, esse laser e tornar ele palpável, real, porque as nossas linhas de pesquisa lá no mestrado eram todas voltadas para o clínico da ponta, porque o sonho do professor Genovese era que todo dentista tivesse um fotopolimerizador e um laser terapêutico do lado para trabalhar, entendeu? Então, Uhum. sempre lutou muito por isso, para simplificar esse uso do laser para o dia a dia do clínico. Não ficar aquela coisa, né? Aquela ciência ali em que você não consegue pegar, que você não consegue aplicar, que você não consegue realmente fazer acontecer o resultado ali no dia a dia, né? Sim. Aí. A Cris, que fez as perguntas na live, ela trabalha com a gente na equipe dos cursos da odontopediatria. E às vezes a gente fica sonhando em comprar um laser cirúrgico para fazer as frenectomias, né? Porque é muito mais simples, parece, né? Mais biomodulador, a recuperação muito melhor, né? Então, É, com certeza. Eu vou levar meu laser cirúrgico aí para vocês, a gente faz umas cirurgias e aí tá você. bom. Pois é. Eu já fiz o convite, Maria, a gente já até marcou a data. Ela vai estar com a gente nos nossos cursos aqui em Uberaba. Nós já estamos programando. Aí, ó. Vou ver se eu consigo ir na data. É, porque ela está em Ribeirão. Que eu fico em Ribeirão. A Sé de Ribeirão? Ah, delícia. É, Mas vamos ver. Se der certo, eu vou também participar. Com vai certeza. dar certo, sim. Me fala A um pouco gente do queria. curso. Como é que faz Pode para se falar, é isso inscrever? mesmo. Então, Paula, você vai falar melhor do que eu, né? Mas assim, o meu curso, ele passa, assim, toda a minha didática do meu curso, eu passo pela parte científica do laser, onde eu estabeleço os parâmetros, esses parâmetros de pensamento, né? Como é que eu vou, igual eu falei,
quando eu estou nesse tom de pele, o que eu tenho que fazer quando eu estou agindo nessa situação, que parâmetro que eu vou usar, como que esse laser penetra, como é que ele é absorvido, o que ele faz, onde ele faz, para a gente não ficar presa na receitinha de bolo, aprender a pensar, né? Como que a luz vai agir Sim. e a partir dali estabelecer os nossos parâmetros, a liberdade, né, de ação, porque senão você fica sem liberdade, você fica, né, prisioneiro ali do protocolo, e não é assim na nossa vida clínica, né? O tempo inteiro a gente tem que Não, cada vez mais hoje a gente tem que individualizar, né? Não tem jeito. Cada visualizar. paciente é. O ser humano é único, você tem que entender toda essa complexidade, né? E aí, depois que a gente termina essa parte de ciência, eu entro firme na parte de precificação e como oferecer esse tratamento para o paciente e rentabilizar com isso, com esse equipamento, entendeu? Como que você Muito bom. efetivamente entrega resultado e consegue ter o retorno, né, financeiro e de resultado para o seu paciente, que é o que a gente quer, né? A gente estuda para isso, a gente estuda para dar o resultado para o paciente. E se sentir seguro, a gente só se sente seguro para fazer depois que a gente vê o resultado acontecer, né? Com É certeza. verdade. Ó, a gente vai ter que encerrar, porque agora as lives caem. De verdade. É verdade. E não deixa você voltar atrás. Então, a gente vai ter que ir encerrando por aqui. Eu já queria te agradecer muito. Foi um prazer te conhecer. Ah, E pedir autorização, não sei se a Paula já comentou, acho que já deve ter comentado, que a gente deixa gravada no YouTube. Então, te pedir a autorização para deixar lá e depois a gente manda o link também, publica aqui. Todo mundo que perdeu uma parte ou que quer rever, vai ter lá para poder assistir novamente. Muita gente entra e sai da live, mas a gente sempre comunica no grupo dos alunos também. Muitos assistem depois no YouTube. Às vezes a gente não tem muita presença ao vivo, mas todo mundo depois fica louco. Eu quero assistir a live e tal. Por isso que a gente disponibiliza lá. Tá bom, eu quero para distribuir aqui para os meus alunos também. Combinado, então. Muito obrigada, viu, Riane? Sempre um prazer te encontrar, viu? E a gente vai conversando mais. Com certeza. Vivemos momentos únicos, eu e Paula. Sim. Muito bom no curso. Eu achei que você fosse contar o que eu aprontei lá no meu quarto. Essa menina morre de frio, Mari. É frio. Não, vai, pode contar, Paula, eu deixo. Pois é. Ela dormiu com a capa do colchão. Eu tinha cobertor e eu catei. Ela parecia um pão de forma na cama, assim, um recheio, sabe? Minha terra é muito quente. Aqui, menina. Faz parte, né? Mas Ribeirão é quente também, eu também tenho frio, te entendo. Você me entende. É que ela mora perto do mar, ela tá no Espírito Santo. Entendi. Olha, conversar com vocês. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar. Imagina, a gente que agradece, viu? Muito obrigada de novo. Obrigada a todos que passaram, que assistiram. E até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.